Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Atualmente, uma palavra que vem sendo usada com frequência é conciliação. Mas o que é conciliação? O que é uma negociação? É o melhor meio de resolução de conflitos? Para saber disso, contamos aqui no programa com o Procurador de Justiça, Paulo Valério Dalpai Moraes, e a psicopedagoga Márcia Amaral Correia de Moraes, autores da obra A Negociação Ética para Agentes Públicos e Advogados. Senhores, é um prazer tê-lo aqui conosco no programa. Muito obrigado, para nós também, da mesma forma. Eu vou iniciar com a doutora Márcia, perguntando exatamente isso. O que é uma conciliação? O que é uma negociação? Mas esse estudo, ele é baseado na vivência de vocês, no enfrentamento de problemas que qualquer um de nós pode ter? Sim, na verdade a conciliação, ela é uma forma de negociação, não é? A gente, quando estuda a negociação, percebe que existem várias abordagens ou várias formas de se relacionar com o outro. O que é a negociação, basicamente? Ela é uma ferramenta de interação com o outro na resolução de conflitos. Então, na verdade, a gente pode dizer que desde que a gente nasce, a gente negocia. O que é importante para que a gente atente enquanto agente público, enquanto profissional, é que, bem, quanto mais a gente puder aprimorar o nosso modo de negociar com o outro, melhores serão as relações no nosso ambiente de trabalho, melhores serão as formas de resolução de conflitos. Porque o ser humano tende, muitas vezes, e isso a psicologia mostra com Freud, com Jung, enfim, com vários teóricos, que o ser humano tende a repetir. E como a gente vive numa cultura de muita competição, na verdade, isso tende a se traduzir no universo das relações interpessoais e, portanto, no universo da negociação, o que impede que a conciliação aconteça, que seria aquilo que a gente pode dizer que quando duas partes estão interagindo para resolver um problema, a melhor solução é aquela que atenda as duas partes. E não a que uma parte saia com a sensação de ter vencido e a outra com a sensação de ter perdido algo dentro de um universo de conflitos. Então, a negociação ela serve justamente para isso, para que na interação humana se consiga chegar a um consenso, mas a um consenso construído pelas partes envolvidas e não a um consenso imposto. Isso é que é importante. Claro. Doutor Paulo, então esse estudo ele tem o foco de mudar aquela cultura duelística, aquele embate jurídico, mas os alunos de direito, hoje em dia, eles são preparados, né, para debater, para defender teses, e o melhor caminho seria o da negociação? Então, muito obrigado pelo convite, Marco, meus cumprimentos aos telespectadores. Nós somos da área jurídica, né? No caso a Márcia é da área da psicologia, com ela aprendi muito, porque nós na área jurídica, desde o início da universidade, da faculdade, somos treinados para a briga, somos treinados, como tu bem falaste, para o duelo, um contra o outro. Salvo algumas raras exceções no Brasil, nas universidades de São Paulo, no Rio de Janeiro, me parece que também, e em algum outro lugar do Brasil, nós não temos uma universidade voltada para a conciliação, voltada para ensinar técnicas que às vezes são muito simples de como estabelecer uma comunicação, uma interação mais profícua com aquela pessoa ou aquelas pessoas com as quais temos alguma divergência. Nos Estados Unidos, por exemplo, em Canadá, isso é absolutamente normal. Então, o nosso estudo, por exemplo, está alicerçado na Universidade de Harvard, né? E que já tem dezenas de anos de estudos aprofundados a respeito das formas alternativas de solução de conflitos diversas das formas jurídicas. Nós temos verificado aí que nossos foros estão absolutamente lotados, não é? Cada vez uma demanda maior de profissionais, juízes, promotores, advogados, defensores, e parece que nós não estamos conseguindo solucionar a contento
às demandas massificadas da nossa sociedade. Então, urge que nós aprimoremos a questão da negociação e temos aí, então, vários exemplos, não é? O novo Código de Processo Civil traz com bastante clareza a figura do conciliador, não é? As alterações do Código de Defesa do Consumidor tem um grande capítulo que trata da conciliação. Então, urge que nós aprimoremos essas técnicas e fazemos, então, esse trabalho com o Ministério Público. Claro, são profissionais da área do direito que, como todos, foram forjados em universidades onde, absolutamente, nós não temos, por incrível que pareça, qualquer resquício de estudos a respeito das formas mais rápidas e eficazes de resolver problemas, que são as formas da conciliação, da negociação. Claro, eu queria aproveitar e mostrar na tela para os telespectadores a obra da doutora Márcia Moraes e do doutor Paulo Valério Moraes, A Negociação Ética para Agentes Públicos e Advogados. Esse livro foi lançado recentemente e está aí para quem quiser dar uma olhada sobre as práticas de negociação. Aproveitando isso, doutora Márcia, a negociação, ela é a negação do ócio? Sim, na verdade, etimologicamente falando, o termo, ele nasce dessa definição, mas isso tem um histórico, logicamente, porque esse termo, ele remete à Grécia Antiga, onde o ócio, na verdade, era reservado para a elite intelectual da época. Quer dizer, havia uma divisão em termos, inclusive, de organização social. Os sujeitos não pensantes, aqueles, então, se dedicavam ao trabalho e, portanto, à negociação. E os sujeitos pensantes precisavam do ócio, inclusive os termos, o ócio se confunde com o sentido de escola. Por quê? Porque na época se acreditava que quanto mais livre eu estivesse, mais eu conseguiria me desenvolver em termos da qualidade do meu pensamento. Então eu precisaria ficar disponível, com o tempo livre para poder pensar as coisas. Então a divisão, não é? O trabalho, vamos falar assim, intelectual e o trabalho manual. Essa divisão que existe até hoje na nossa sociedade, de alguma forma, ela tem as suas raízes lá na Grécia Antiga. Agora, com o passar do tempo, e aí a gente tem lá a sociedade romana, o próprio Aristóteles foi um filósofo importantíssimo na redefinição do papel do trabalho, não é? Ele acaba colocando, não, o ócio é importante e o trabalho também é importante para criar e recriar a natureza humana. E a partir disso, então, a negociação, ela começa a ocupar um outro status dentro dos processos, digamos assim, produtivos humanos. Então, quando a gente diz etimologicamente a negociação, ela é a negação do ócio, sim. Só que é importante que a gente entenda o que era ócio, quando isso foi postulado e como é que isso foi se desenvolvendo historicamente. Mas um ponto que eu acho fundamental é dizer, bom, se a negociação é a negação do ócio, significa que abordagens competitivas, por exemplo, não é que se conformam em destruir o outro para que um desses elementos obtenha vantagem, ela não tem nada a ver com a questão etimológica em si. Por quê? Porque, na verdade, o termo mudança, a transformação, ela passa pela questão da negociação. E a transformação que a gente empreende aqui como negociação ética é no sentido do ganha-ganha. Claro. De que as pessoas saiam dali inteiras do processo e não destruídas, né? Como num octógono, por exemplo, né? Que um é nocauteado e o outro sai vencedor. Claro. Vocês têm um curso de capacitação nessa área da negociação? Temos um curso, o nosso curso, na realidade, está traduzido neste trabalho. Na realidade, ele é a consagração, não é, desse trabalho que nós já estamos aí com uns 6, 7 anos, me parece, desenvolvendo pelo Brasil. Prioritariamente, nós estamos desenvolvendo para membros do Ministério Público, inclusive a semana que vem estaremos em Brasília, no Ministério Público Federal, tivemos a honra de ser chamados pelo Dr. Douglas Fischer,
estaremos lá, então, conversando com nossos colegas do Ministério Público Federal. E fazemos, então, uma abordagem no sentido de melhorar a relação das instituições com a sociedade, tá? A Márcia, como uma pessoa da área da pedagogia, não só da psicologia, mas também da pedagogia, ela traz um conceito muito importante para a área da negociação, que é a negociação com esse sentido pedagógico institucional, de modo a fazer com que as instituições elas possam se alterar algumas posturas que, de repente, não estão tão adequadas, não estão dando certo. Nós, membros do Ministério Público, principalmente, gostamos muito de falar. E, às vezes, o falar não é o mais importante. Às vezes, o falar é o menos importante. Nós temos que aprender cada vez mais a ouvir. E os servidores públicos, de um modo geral, precisam refletir a respeito da questão da humildade. O servidor deve ser altivo em relação à sua atividade, ao seu cargo, mas deve ser humilde, porque ele está ali, uma humildade profissional que a gente procura conversar, uma humildade profissional no sentido de atender bem a comunidade. E é isso que nós procuramos levar sempre a esses agentes públicos com os quais mantemos uma interlocução. Outra coisa fundamental que a gente sempre coloca, isso é quase que um chavão na área da negociação, são conceitos singelos que nós, da área do direito, simplesmente desconhecemos, né? Nós sempre que estamos com alguma divergência em uma interlocução, nós assumimos uma posição. Um quer uma coisa e outro quer outra coisa. Por isso que existe a divergência. E esse é um conceito fundamental na área da negociação. Claro. Uma coisa é posição e a outra coisa é o interesse. Qual é o teu real interesse? Isso com técnicas de negociação, que são, por exemplo, uma delas é o uso de perguntas bem manejadas, para saber, tudo bem, aquela ali é a posição dela, do meu interlocutor, mas qual é o real interesse do meu interlocutor? E é quando as pessoas conseguem descobrir os seus reais interesses que elas começam a criar, então, opções criativas para resolver problemas. Então, nós temos pouco tempo aqui, mas eu sempre gosto de dar um exemplo muito interessante de uma grande empresa suíça que descobriu em Madagascar um determinado arbusto que era fundamental para a elaboração do seu produto, que era um produto de beleza. E uma empresa americana também descobriu que aquele mesmo arbusto era fundamental para o seu produto alimentício. E cada uma das duas tinha uma posição. Foram ao governo de Madagascar e disseram: eu assumo 2 bilhões de dólares para termos a exclusividade desse arbusto. As duas disseram isso. Mas, como era exclusividade, ou ficava com uma ou ficava com outra. Brigaram durante muito tempo, até que uma pessoa, um bom negociador, perguntou: não, mas para aí, nós estamos brigando há muito tempo, ninguém consegue o arbusto para produzir, por que tu precisas do arbusto, essa tua posição? Qual é o teu real interesse? Perguntaram para a empresa suíça. O meu real interesse é ter a raiz, é com a raiz que eu faço o meu produto de beleza. E tu? Qual é o teu real interesse? A tua posição é ter a exclusividade? Qual é o teu real interesse? Não, meu real interesse é ter a folha do arbusto para fazer o meu produto alimentício. Bom, mas então aí está feita a negociação. Os dois podem ter a exclusividade e um vai usar o arbusto, vai usar a folha e o outro vai usar a raiz. Então, aí que está. Na negociação, nós não podemos nos ater à posição de cada um dos interlocutores. Nós temos que buscar, por intermédio de técnicas de negociação, o interesse. Qual o real interesse? E isso vai fazer com que nós consigamos chegar a uma boa conciliação. Claro. E falando em interesse, doutor Paulo, hoje nós temos a conciliação judicial, nós temos a pré-processual, mas os membros do Ministério Público, hoje em dia, eles já trabalham com isso. A conciliação, a negociação já faz parte da vida dos agentes do Ministério Público, que são agentes de transformação social. Sim, faz parte da nossa vida. Bom, como a Márcia falou já no início, desde que nós somos... nem crianças, desde que nós estamos na barriga da mãe, nós já estamos negociando com ela, exigindo que ela se alimente de uma maneira adequada. Depois nascemos, choramos e brigamos com a nossa mãe porque queremos mamar.
Desde que nascemos, ou antes de nascermos, já estamos negociando. E os membros do Ministério Público, como pessoas, todos são pessoas, claro, nós temos no nosso cotidiano amplos espaços de negociação. E não é só o chamado TAC, que é o termo de compromisso de ajustamento, não é só o TAC. Nós temos hoje o tratamento com questões complexas. E é esse tipo de negociação que nós procuramos conversar com os nossos interlocutores. As negociações relacionais. Hoje, por exemplo, nós temos promotorias regionalizadas. Isso também existe na Bahia, existe em muitos outros lugares do Brasil. Então, existem promotores regionais ambientais, promotores regionais de educação. E, de repente, então, o âmbito de atuação desses colegas será uma grande região onde existem múltiplas comarcas e cada comarca com o seu promotor, com a sua promotora. E, de repente, os colegas, muitas vezes, não se sentem muito à vontade. De repente, esta comarca é o meu espaço de trabalho. Como outro colega virá trabalhar aqui numa questão que eu deveria trabalhar? E aí, então, também entra a negociação, claro. A negociação intra-institucional. A negociação não é só para fora do Ministério Público em relação à sociedade, ou da Defensoria Pública em relação aos advogados em relação à sociedade. A negociação também é intra-institucional, claro. Para que nós possamos aprender a nos relacionar melhor, né, com toda essa carga de autoridade que cada servidor tem, né, aliviar um pouco essa carga de autoridade para que nós tenhamos uma humildade profissional voltada para a resolução dos problemas da sociedade, porque o agente público ele está a serviço da sociedade, por isso ele precisa ser humilde. Perfeito. Doutora Márcia, poderíamos dizer então que negociar é um ato de inteligência? Com certeza, negociar é um ato de inteligência. Quanto mais inteligente o sujeito for, melhor ele saberá negociar. E aí a gente encontra o que aí? Um problema do que é o conceito de inteligência, não é? O conceito de inteligência, hoje em dia, tem 1 milhão de definições para ele, mas eu gostaria de destacar um aspecto que é inegável em qualquer teoria a respeito da inteligência. Quanto mais o sujeito consegue se descentrar, portanto, sair do seu eu como foco central, mais inteligente ele é. E para negociar é fundamental que eu consiga desenvolver a condição empática, que é conseguir me colocar no lugar do outro, que é articular pontos de vista e não ficar agarrado ao meu posicionamento pessoal. Não, eu quero isto nessa negociação. Eu só vou sair satisfeito se a minha vontade preponderar em relação à vontade dos demais. Então, na verdade, eu acredito que negociação é um grande ato de educação. E por isso que eu acredito tanto nesse trabalho, porque na medida em que a gente melhora na prática da negociação e nos princípios da nossa negociação, a gente melhora o mundo. Por quê? Porque a gente melhora as nossas relações, porque a gente acolhe o posicionamento do outro, porque a gente tem o nosso posicionamento acolhido. Então, pensando isso no universo da instituição pública, que está a serviço da população, no nosso caso brasileira, do povo, não há ferramenta melhor do que a negociação e a negociação cooperativa, portanto, a negociação que quer conciliar. Claro. E como negociar com a parte que te evita? Olha, aqui inclusive no livro a gente trata dos estilos de negociação, não é? Na verdade, cada sujeito, cada pessoa tem uma personalidade que se estrutura, que é o motor do seu funcionamento psíquico. E o que acontece? O sujeito que é evitador no ato de negociar, ele é um sujeito que tenta fugir o tempo inteiro da situação de conflito. Então, o que a gente tem que fazer para negociar com um sujeito assim é poder chamá-lo e deixar o conflito de lado, como se não houvesse conflito e tornar aquela situação uma situação absolutamente tranquila e breve. Isso é importante, não é? Então aqui, claro, isso é bem complexo, na verdade, porque não dá para dizer em 1 minuto quais são os procedimentos passo a passo, mas o sujeito evitador, ele faz qualquer coisa para não participar de uma situação de conflito. Então é o sujeito que não vai
no encontro para resolver o conflito, que marca e te deixa esperando, não é? E quando ele vem, ele tem que ser pego de surpresa positivamente. O que significa isso? Ele tem que chegar lá e pensar, meu Deus, isso não é uma solução de conflito, não é? Eu vim aqui conversar com pessoas e um ponto importante é, em desenvolvendo a condição empática, fazendo um acordo ganha-ganha, que a parte que está negociando com o evitador, ela proponha o acordo, um acordo que atenda aos desejos do próprio evitador. Porque o evitador, ele não quer discutir, ele não quer participar de acordo, ele quer se livrar daquela situação o mais rápido possível. Então, a gente tem que poder, não é? Ir ao encontro do outro e apresentar soluções que sejam coerentes com o tipo de interlocutor que a gente tem. Claro. Doutor Paulo Valério, resumidamente, quais são as fases de uma negociação? Nós procuramos fazer um trabalho bastante prático neste livro, em que pese tem um início principiológico, mas igualmente prático, porque entendemos que princípios devem ser funcionais e não simplesmente para botar num quadro na parede, né? Nós visualizamos a negociação basicamente em 5 fases, né? A fase que nos parece mais importante é a fase do planejamento, né? Onde a gente explica ali no livro, a pessoa inicialmente deve fazer o menu da negociação. É como se você chegasse num restaurante e lá existem todos os pratos que você poderá escolher. O menu da negociação estará todos os possíveis problemas que poderão acontecer, né? O que você deseja, né? Quais os seus objetivos. Você faz o menu da negociação, organiza dados que possam embasar esse menu, né? Aquilo que você deseja, se isso tem um auxílio na doutrina, se isso tem um auxílio na própria cultura da sociedade. Então, você organiza a sua negociação na fase do planejamento. A segunda fase seria a fase do contato, né? Como você vai abrir a negociação, quem vai abrir a negociação, você vai ancorar ou não, ou seja, vai dar o primeiro lance, eu desejo tal coisa, ou você vai pedir que o outro ancore, né? Então, a fase do contato, não é? O ambiente que vai ser preparado, vai ter cafezinho, essas coisas singelas, mas que ganham jogo, o frio, o calor, não é? Como é que vai ser a conversa inicial. A terceira fase seria a fase da objetivação da negociação, onde você vai realmente aí objetivar, né? Então, fazer todas aquelas perguntas, vai evitar, não é, posturas competitivas. Nós defendemos uma postura colaborativa, mas eventualmente você está com um negociador competitivo. Ele vai lhe agredir. Vocês promotores, por exemplo, vocês defensores, são os príncipezinhos da República. Eu já ouvi isso, todos já ouviram, né? Então, a pessoa tem que usar uma técnica não pessoalizar. Não, claro. Doutor, tudo bem, eu sei que o senhor não tem nada contra mim, está tentando me agredir, mas vamos deixar isso para lá, porque nós não temos nenhum problema pessoal. Claro. Nós temos aqui que resolver um problema da sociedade. Essas seriam, digamos assim, as 3 primeiras fases e as mais importantes de um processo de negociação. Todas são importantes. A primeira seria o planejamento, o contato, a objetivação da negociação, o compromisso, assinar, não é, o compromisso, e a quinta, também fundamental, que muito pouca gente trata e dá atenção, que é, Marco, a implementação. Porque de nada adianta você ter um papel que não tenha eficácia. E muitas vezes, então, as pessoas, no afã de assinar um documento, se esquecem de colocar na interlocução os implementadores, né? Aqueles, por exemplo, que vão fiscalizar uma determinada obra, se esquecem. E aí, então, assinam um papel e quando vão colocar em prática esse papel, é inviável. Claro. Então, a fase da implementação, que seria a quinta, ela é fundamental. Tá. Rapidamente, doutora, meio minutinho, sobre o aprender a ouvir, que o doutor Paulo Valério colocou ainda há pouco. Na verdade, assim, para que a gente possa negociar bem, o fundamental é escutar o outro. Se você quer ser um bom negociador, seja um bom ouvinte, né? Escute quais são as demandas e os interesses do seu interlocutor e não fique preso só aos seus. Certo. Certo? Nós temos ainda 1 minuto e eu gostaria que o senhor desse aquele recado final aos membros do Ministério Público e também aquelas pessoas interessadas em negociar. Meu recado é 2 olhos, 2 ouvidos.
só a boca não tem par. Portanto, é mais prudente ver e ouvir do que falar. Na realidade, quem me ensinou isso foi meu pai, Mondercil Paulo de Moraes, já falecido, mas aqui rendo minhas homenagens a esse grande negociador, esta grande pessoa, não é, que nos ensinou que, acima de tudo, a pessoa, nessa existência que todos nós estamos compartilhando, a pessoa tem que ser ética. A pessoa tem que ser ética. Ela tem que adotar uma postura que possa ser reconhecida como adequada aqui, como na Índia, como na China, uma postura que possa ser universalizada. E na medida em que você consegue ser ético, as suas relações naturalmente irão melhorar, né? Não só as suas relações pessoais, mas também as suas relações profissionais e institucionais. E é isso que a gente procura levar ao Ministério Público, e não só ao Ministério Público, aos advogados, aos entes públicos em geral, para que nós possamos neutralizar um pouco tudo isso que está campeando aí, toda esta improbidade que está campeando nesse Brasil, e só com a bandeira da ética mesmo que nós poderemos fazer alguma coisa. Ok, mais uma vez eu agradeço a participação do casal Paulo Valério e Márcia Moraes. Obrigada, a gente que agradece. Ok, se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendo-mp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto no nosso canal no youtube.com/conhecendo-mp. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no Conhecendo o Ministério Público. Até lá!